Ei, coisa boa. Mais uma vez, você já ouviu isso, mas boa noite, você é muito bem-vindo aqui. Você que está nos visitando, é um prazer muito grande ter você aqui, que você se sinta em casa. Você que não me conhece, meu nome é Ariel, sou pastor da igreja, então sinta-se abraçado por mim e por toda a igreja. E o pessoal, a família Iban, eu creio que ela tá bem, tá ou não tá? Essa família maravilhosa. Inclusive hoje eu creio que é um ensinamento que a gente vai ver aqui na palavra que precisa ser uma marca muito forte da nossa igreja, que a gente vai ver. Mas para você que não tá nos visitando e talvez você não esteja por dentro do que está acontecendo aqui, a gente está numa série chamada This Is Us, que fala um pouco a respeito de nós como igreja, quem nós somos como igreja, o que nós cremos, que é a nossa visão, que é a maneira que Deus deseja que a gente viva a nossa vida aqui na terra. Então eu já falei um pouco de como, uma vez que nós somos tocados, experimentamos o amor de Deus, somos transformados por esse amor, a gente é impulsionado por esse amor para viver de uma forma extravagante, de uma forma diferente, extravagante em muitas áreas da nossa vida. Então a primeira área que eu falei, e se você não viu, não estava presente, você pode ver no YouTube essas mensagens. A primeira área pela qual nós vivemos de maneira extravagante, uma vez impulsionados por esse amor que nós experimentamos, é no nosso relacionamento com Deus, é na nossa vida com Deus. Então Deus, Ele não quer que você viva uma vida qualquer com Ele. Ele quer que você vá além, que você vá mais fundo. Ele quer que você ande em águas profundas no relacionamento com Ele. Sabe quando você está nadando, você está no mar? Quem gosta de mar aqui? Levanta a mão. Quem gosta de mar? Quem sabe nadar, levanta a mão aí. Vixe, são poucos, hein? Bastante gente gosta do mar, mas poucas que sabem nadar, hein? Mas você já foi no mar e você começou a nadar, e de repente, quando você vai tentar relar no chão, você não tem chão? Alguém já aconteceu isso? O que você sentiu no coração? Desespero? Alguns sentem desespero e começam a tentar remar ou nadar de volta para a beira da praia. Mas daí a maré às vezes está forte, né? E daí você tem que lutar um pouco. Mas o princípio aqui é que a gente tem que viver uma vida com Deus onde não dá mais pé. Onde não sou eu e nem você que controlamos a nossa vida, mas é Deus, o Espírito Santo de Deus que controla a nossa vida. Nós não conseguimos mais relar no chão e decidir o caminho que nós vamos. Nós simplesmente somos levados pela condução do Espírito Santo. Então Deus quer que você tenha uma vida extravagante, um relacionamento extravagante com Ele, para que Ele conduza a sua vida, para que Ele mude a sua história, para que Ele é quem escreva a sua história e não você. Amém? Outra coisa, nós vimos como nós precisamos ser extravagantes na adoração, e hoje eu quero falar como nós vamos viver de uma forma extravagante no amar. Então hoje vai ser muito prático, eu vou falar algumas coisas práticas a respeito de como nós temos que viver essa vida no amor. Vocês ouvem a gente falar de amor toda hora aqui na igreja, de como nós somos, inclusive a primeira mensagem dessa série foi como nós somos impactados por esse amor, e agora somos impulsionados por esse amor. Agora, como é que nós vivemos esse amor no dia a dia? Algumas pessoas podem até dizer, poxa, a gente fala tanto de amor, mas às vezes eu não vejo esse amor. Gente, primeiramente, nós não somos perfeitos. Eu e você enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos amar de maneira imperfeita. Então não espere, você que está visitando, que a igreja seja um lugar de pessoas perfeitas. E se você da igreja acha que é perfeito, está errado. Aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, de pessoas doentes, pessoas que reconhecem que precisam de Deus. Não são pessoas que reconhecem que são boas o bastante e que conseguem viver sozinhas. Sim, são pessoas que o primeiro passo que precisaram dar é se humilhar diante do rei e reconhecer: eu não sou o Senhor da minha vida, é o Senhor. Então nós amamos de uma maneira não perfeita.
Então nós precisamos entender que esse amor pelo qual nós vemos aqui, que Deus chama a gente para amar, é um amor que vem de Jesus e que Ele espera que nós amemos. E Jesus amou de maneira perfeita. Porém, Ele deseja, mesmo sabendo que nós somos imperfeitos, que a gente busque e se empenhe a amar da maneira mais perfeita que a gente consiga. E que ao longo da nossa vida aqui na terra, a gente aperfeiçoe esse amor na nossa vida, a maneira que a gente ama. Sabe que um tempo onde eu experimentei maior amor de Deus na minha vida, maior amor de pessoas na minha vida, foi quando eu passei por um momento difícil, eu e a Mari. Muitos aqui sabem, que acompanham a gente, desde do outro lugar do outro templo que a gente estava. A nossa filha mais nova, a Sofia, bom, agora é do meio, né? A Sofia, ela nasceu com catarata congênita e a gente teve que passar por cirurgias e foi tudo um susto para nós, para Deus não. Mas nesse processo, nós recebemos tantas mensagens, tantas ligações, tanto apoio da igreja, dos nossos irmãos, que aquilo lá a gente estava sentindo um abraçar de Deus em meio ao caos da vida. Eu lembro que a gente teve uma luta muito grande com o plano para ele liberar a cirurgia para ela. E isso assustava a gente, porque o tempo estava passando, a cirurgia precisava ser rápido. Uma das razões, gente, uma das coisas que causa mais cegueira infantil é catarata congênita. Então, quando não tratado no período certo, causa cegueira, o desenvolvimento dos olhos não acontece, então precisava ser rápido. E eu lembro as lutas que eu tive indo para o plano de saúde. Eu lembro chegando lá e passando o dia inteiro lá sentado, resolvendo o telefone, conversando com a mulher. Salvador é grande, não dá para a gente ficar indo e vindo. Eu sei que não tinha nada que eu podia fazer, mas eu queria estar lá tentando fazer alguma coisa. Eu lembro como que foi. Eu lembro que nessa época eu e a Mari começamos a cogitar, vamos vender o carro, qualquer coisa e a gente paga a cirurgia. Qualquer coisa a gente ia fazer. Eu lembro que nesse período surgiu pessoas que nem são cristãs, falando assim, olha, se precisar, eu vou ajudar a pagar. Sabe o que acontece? A gente sente, experimenta grandemente o amor de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nos momentos de sofrimento, a gente experimenta o grande e poderoso amor de Deus, e é por meio de pessoas. O meu paizão, o pastor Abraão e Cléo, eles nos acolheram dentro da casa deles, eles tendo uma vida super corrida, super atarefada, eles deram do esforço deles, do empenho deles, quantas ligações eles não fizeram, quantos irmãos eles não conversaram, quantas consultas nós não fizemos. No meio disso tudo, eles deram alimento para nós, estadia na casa deles, eles deram tudo que eles podiam dar, trataram a gente como filhos. E quando a gente olha tudo isso, a gente ficava sem palavras, sem ter reações para expressar aquilo que a gente estava sentindo do amor de Deus. Os irmãos assumiram os papéis da igreja e falaram que a igreja não para, a igreja continua, a igreja avança. E encararam isso com toda maestria, com todo vigor. Deus, por meio da vida de pessoas, expressa o seu amor para com as nossas vidas. E Ele quer fazer isso por meio da sua vida. Ele quer que você sinta o amor dEle por meio de pessoas. Ele quer que você seja um instrumento para expressar esse amor para a vida das pessoas. Você parou para imaginar que o que Deus deseja da igreja aqui é que o mundo, que Itabuna e o mundo venham experimentar esse amor de Deus. E Ele chamou eu e você. Não vai cair algo do céu e que vai expressar esse amor para as pessoas nesse exato momento. Porque Deus já enviou o Filho dele expressando amor, e agora Ele está enviando os filhos adotivos dele para esse mundo, para expressar esse amor dele pelo mundo. Somos eu e você. É nossa missão. Vocês já ouviram, e para você que está
presente aqui primeira vez, eu já falei para a igreja, já apresentei isso, algo que Deus colocou no nosso coração, não sei quanto tempo vai demorar, eu pensava que demoraria muito, para a gente estar aqui nesse lugar onde nós estamos hoje, para a gente estar começando a viver o que nós estamos vivendo hoje. Deus já tinha mostrado, Deus falou que ia fazer, e eu nem sei, e aqui não é o ponto final, aqui é simplesmente parte do caminho do que Deus vai fazer nas nossas vidas, as pessoas que nós iremos alcançar para a glória dEle. E eu pensei que estava longe disso daqui acontecer ainda, mas Deus mostrou que estava perto. Então talvez essa visão missionária que eu vou falar, possa parecer longe, às vezes pode estar perto também, não sei. O tempo é de Deus, nós temos que ser fiéis a Ele. Mas eu falei para vocês, e depois eu vou falar um pouco mais, mas eu creio que Deus Ele quer que a gente alcance o mundo. Eu vou entrar em mais detalhes numa certa mensagem aqui, mas que Deus quer que a gente alcance o mundo, as nações. Ele quer que a gente plante igreja em outras nações, em outros povos, em outros lugares de cultura diferente da nossa. Mas para essas pessoas, essas culturas, esses povoados experimentarem o amor de Deus, nós aqui precisamos começar aqui e agora a manifestar esse amor para o mundo. Qual que é o nosso mundo? Qual que é o seu mundo? É onde você vive, é onde você trabalha, é dentro da tua casa, é aqui na igreja, é dentro do seu grupo, é ali que você vai expressar esse amor. E sabe, se existe uma missão de vida que Deus nos deu, é essa, de amarmos uns aos outros, é de aprendermos a amá-lo e aprendermos a amar outras pessoas, amar como Jesus nos ama. É isso que Jesus deixou para mim, para nós. É por isso que Deus, Ele deixou claro isso para nós por meio do seu Filho. Olha o que acontece, questionaram a Jesus qual que era o maior mandamento. Agora quando a gente pensa em mandamento, vou tirar essa palavra e substituir. Qual foi a maior ordem que Deus deixou para nós? Preste atenção ao que Jesus falou para esses que questionaram Ele. Ele falou assim: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Essa é a primeira ordem que nós temos. Essa é a mais importante de todas. Nós amamos a Deus com tudo que nós somos. Por isso que a primeira mensagem dessa série foi viver um relacionamento extravagante com Deus, extraordinário com Deus. Não é de qualquer jeito. Mas depois, a segunda ordem que Jesus fala é amar ao próximo como a nós mesmos. É a gente amar pessoas, olharmos para as pessoas, é uma ordem. Se você passar pela vida aqui na terra e não aprender a amar as pessoas como Jesus ama, você falhou na sua missão. Você falhou. De tudo que Jesus podia falar nesse momento, Ele fala isso. E quando a gente olha por todo o ministério de Jesus, foi isso que Ele fez. Ele demonstrou esse amor. Esse amor. Agora não venha pensar que o amor de Deus é o amor que o mundo prega. É um amor que passa a mão na cabeça. É o amor daquele pai que fica com medo de disciplinar o seu filho, medo de falar não, porque ele quer ser amado pelo filho. E se eu falar não, talvez meu filho não vai me amar. Deus não é assim. Isso daí não é amor. A Bíblia fala que o pai que ama disciplina o filho. E isso falando a respeito de Deus. Então, disciplina tem a ver com andar perto de Deus e viver um relacionamento de amor com Deus. Porque o que Deus deseja para os seus filhos é que eles sejam santos. Então você quer fazer com que você quer amar pessoas, você tem que andar de uma forma que essas pessoas, elas sintam esse amor de Deus, elas se tornem mais santas quando você está presente. Então não é de qualquer jeito esse amor. É um amor verdadeiro. É um amor que vem do alto. E eu já quero alertar antes de começar a mensagem aqui. Eu quero te alertar numa coisa. Nós não conseguimos amar como Jesus nos amou, com nossa própria força. A gente não consegue. Isso daqui é uma coisa que nós temos que buscar no Senhor. Isso daqui é algo que a gente vai viver todos os dias, colocando as nossas vidas diante do Senhor.
Talvez você vai começar o seu dia falando: Deus, eis-me aqui, e eu quero amar como o Senhor amou. Eu quero produzir aquilo que o Senhor produziu aqui na terra. Eu quero ser um instrumento do Senhor aqui na terra. Então olha só, eu quero então dar um pano de fundo e começar aqui a mensagem. Vocês estão comigo? Isso aí. Você percebe que o povo é crente quando fala amém, né? Vocês estão comigo? Amém! Tamo! Olha lá, pano de fundo aqui. O texto que eu vou ler, Jesus está na cruz. Mas só para a gente pensar, o que aconteceu com Jesus até ele chegar na cruz? Então Jesus, antes de chegar na cruz, ele passou por 6 julgamentos. Isso significa que durante a noite ele passou por 6 julgamentos ilegais, porque não era proibido julgar uma pessoa durante a noite, e ele foi julgado durante a noite. Ele passou toda a noite praticamente em claro, porque ele saía de um julgamento, ia para outro julgamento, ia para outro julgamento, era aquela coisa, o povo tentando distorcer fatos, tentando fazer com que Jesus fosse morto, preso e morto. Então ele passou por 6 julgamentos, não dormiu direito, e depois eles prenderam Jesus e começaram a torturar Jesus. Como foi a tortura de Jesus? Eles colocaram uma coroa de espinho nele. Então sangue escorreu sobre do seu crânio. Puxaram a barba dele, esmurraram ele, cuspiram nele, xingaram ele, açoitaram ele. E o açoitar que eles faziam naquela época, 39 açoites, normalmente era um açoite romano que tinha 9 tiras. Então, primeiramente, quando ele era açoitado, não era uma vez só, eram 9 vezes. E na ponta dos açoites eles colocavam o quê? Eles colocavam ossos quebrados. Então é isso que está acontecendo com Jesus, no momento que ele é pego, no momento depois do julgamento, ele começa a ser torturado dessa forma. E tudo isso acontecia antes dele ser crucificado, até que ele foi crucificado. E quando ele chega, quando ele está sendo crucificado, e todo esse processo que está acontecendo, de julgamentos, de tortura, todo esse processo que está acontecendo, as pessoas que ele mais amava não estavam com ele. A Bíblia fala que os discípulos dele, os seguidores dele, fugiram. Eles estavam com medo de ser presos, eles estavam com medo, e Jesus tinha multidões que seguiam ele. A multidão não estava lá. Ele tinha os 12, aqueles que andavam perto, aqueles que ele derramou da vida dele, não estavam lá. E daí ele tinha no meio desses 12, 3 amigos íntimos. E no meio desses 3 amigos íntimos, o que acontece? Apenas um está presente. Então, no meio disso tudo, Jesus está pendurado na cruz, e existe o discípulo amado dele, o melhor amigo dele, João. Ele está presente. Está João, a mãe de Jesus, a tia de Jesus e mais algumas mulheres. Em torno das pessoas que conheciam e amavam Jesus, e ele amava, tinha em torno de 6 pessoas, no momento mais difícil. Tinha em torno de 6 pessoas ali presente. Todo o resto foi embora. E olha só, porque agora, nesse texto que eu vou ler para vocês, Jesus ele mostra 4 formas que ele amou. E 4 formas que nós podemos aprender a amar como Jesus de maneira extravagante. Então olha comigo isso daqui, esse texto. João 19, 25 a 27. Vai aparecer aqui em cima para você que está visitando a gente, para você que trouxe sua Bíblia, você pode acessar aí, você pode abrir, fica à vontade. O texto diz o seguinte, João 19, 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, presta atenção, e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família.
Gente, a tradição que eu falo aqui, escritos históricos, eles mostram para a gente algo, não é na Bíblia que está escrito, então existe uma certa dúvida desses escritos, mas dizem o seguinte nesses escritos, que Maria, ela já era viúva nessa época. Quando Jesus estava ali na cruz morrendo, Maria já era viúva, José já tinha morrido, e depois da morte de Jesus, ela viveu mais 12 anos, isso são relatos históricos, tá bom? E durante esses anos, olha que interessante, relatos históricos dizem que João, o discípulo amado de Jesus, ele pega a Maria e leva para dentro da sua casa e cuida dela, uma mulher viúva. Presta atenção, Jesus era o filho mais velho de Maria, certo? Certo. Jesus tinha, ele que cuidava da mãe. Agora ele estava morrendo, ele aponta para João, seu melhor amigo, e fala: João, agora essa é a sua mãe. E a mãe, esse é seu filho. Ele estava ali falando, dando uma ordem para ele. E João, ele ouve essa ordem, e relatos históricos dizem que por 12 anos, João trouxe Maria para morar com ele e cuidou dela até a morte dela. Olha que fantástico, por causa dessas palavras de Jesus. Mas olha o que interessante aqui, gente, o que acontece. A primeira maneira que Jesus mostra amor, e a primeira forma, eu e você, amarmos de maneira extravagante. Presta atenção nisso daqui. Eu preciso cuidar da minha própria família. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso cuidar da minha própria família. Fala com força. Você está com a família aí do teu lado? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sua família de sangue. Você vai virar e vai falar assim: eu preciso cuidar de você. Isso, pode virar para o outro lado. Se tem mais gente aí, você fala: eu preciso cuidar de você. A primeira forma que nós vemos Jesus demonstrando amor, como nós podemos amar dessa forma extravagante? Primeira coisa, você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar. E como é que Jesus, ele cuida da mãe dele? Como é que Jesus, ele demonstra cuidado? Preste atenção, a primeira maneira é Jesus enxergou a sua mãe. Você já se sentiu invisível? Alguém já presta atenção, estou falando que você se sentiu, não estou falando que você era invisível, tá? Alguém já se sentiu invisível? Como se fosse ignorado? Olha, duvido que você nunca se sentiu ignorado. Eu já me senti ignorado. Algumas vezes eu estava conversando, e a pessoa que eu estava conversando estava prestando atenção em outra coisa, e parecia que eu não estava ali. Já aconteceu isso com você? Agora levantaram a mão. Isso daí é se sentindo invisível, parece que você não está presente. Então, olha a primeira forma de você cuidar de alguém da sua família. É você enxergar essa pessoa. Sabe o que Jesus ele fez nesse momento? Jesus, ele deu atenção para a mãe dele. Jesus está no auge do sofrimento dele. Jesus, ele está morrendo na cruz. Ele olha para a mãe e dá atenção para a mãe dele. Vocês estão entendendo que atenção, enxergar a pessoa é dar atenção, e dar atenção é o que nós temos de maior valor na nossa vida. Porque atenção é tempo, e tempo é vida. Você, quando dá atenção para alguém, você está dando do seu tempo, e é algo que você não pode voltar atrás. Você está dando o bem mais valioso quando você dá a sua atenção para alguém. E hoje em dia a gente tem grande problema com dar atenção. O grande problema da atenção é isso daqui. É isso daqui. Porque nós temos nossa atenção dividida. Os filhos querem conversar, querem atenção. Nós estamos no celular, nós estamos vendo um vídeo, estamos fazendo alguma coisa, estamos dando risada de coisa que é inútil. Alguém quer conversar, alguém quer tratar um problema. Às vezes o filho está querendo mostrar algo, e no meio daquele mostrar algo, você talvez vai enxergar algo do coração do seu filho, mas você não dá atenção. Quantos pais estão passando mais tempo fora de casa e não dão atenção para os seus filhos? Estão perdendo os seus filhos. Estão perdendo.
aquilo de mais valioso que eles têm nas mãos deles. Eu sei que a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar contas, mas eu tenho algo no meu coração. Se um dia eu não tivesse dinheiro para nada, eu ia arrumar alguma terra, algum sítio, algum cantinho, e eu ia morar lá com os meus filhos. Ia plantar minha comida, vai ser mais barato para viver, não vai? Ia plantar minha comida, vender o que eu podia vender da minha comida, e ensinar os meus filhos dentro de casa. Mas eu não ia perder meus filhos. Às vezes a gente tem dificuldade de mudar de padrão de vida, mas seus filhos são mais valiosos. Família é mais valiosa. O mundo prega que mais valioso para você é ter um bom carro, ter uma boa estrutura, é mandar seus filhos para as melhores escolas, mas não é não. Você pode ter filho formado nas melhores escolas, você pode ter tudo isso daí, mas você pode ter um filho longe de Deus. Um filho que vai viver uma vida miserável porque está longe de Deus, porque a fonte de vida é Deus. Dá atenção para sua família. Faça o que for necessário, passe por sacrifícios. Se for necessário passar por sacrifício, passe por sacrifício. Não vai durar a vida inteira, vai durar uns 20 anos, até eles saírem de casa. Vamos lutar esses 20 anos, vamos fazer o nosso melhor, vamos acordar mais cedo, vamos trabalhar mais pesado em certos momentos, para poder ter um tempo a mais para eles depois. Quando chega em casa, dá atenção. Quantas pessoas estão perdendo a família, porque não estão dando atenção dentro de casa? O trabalho é mais importante. Jesus, ele dá atenção, ele dá da vida dele, e isso, gente, não tem valor. Quando você dá a sua atenção, você está dando da sua vida, do seu tempo, do que você tem de mais valioso. Isso é cuidar da família. A segunda maneira que Jesus, ele faz ali, nesse momento, ele cuida da família dele, nesse momento da mãe dele, é que Jesus, ele honra a mãe dele. Naquela época, era um momento onde as mulheres eram tratadas como objetos. Você sabe qual era a razão daquelas mulheres estar ali na frente de Jesus e não ter nenhum problema? Porque a mulher não era nem digna, na visão ali romana, não era nem digna de ser olhada. Então os guardas não estavam nem aí com as mulheres. Para eles, aquelas mulheres eram um objeto. É como se não tivesse nada na frente deles. Essa é a razão delas conseguirem ficar tão perto, ao ponto de Jesus morrendo conseguir falar. Eles não viam ameaça, não via nada. E no meio dessa cultura de desvalorização da mulher, Jesus morrendo, ele pega e honra a mãe dele, dando a atenção dele para a mãe dele. E ele está ali, honrando a mãe dele da forma que ele pode. E olha só, ele fala o seguinte, o que a Bíblia fala a respeito de honrar, ela fala o seguinte, Êxodo 20:12, vai falar, honre o seu pai e sua mãe. Depois Efésios 6 vai falar a mesma coisa, honra o seu pai e sua mãe. Para os filhos, honre o seu pai e sua mãe. Inclusive, é uma ordem, e a consequência dessa ordem é bênção. Porque você vai ter uma longa vida e próspera vida. Não vai ser uma vida longa de miséria, de doença. Não. Quando a gente honra os nossos pais, é uma vida próspera, abençoada e longa. Quem não quer ter uma vida longa, abençoada? Eu quero. A gente tem um processo, e Jesus, o que ele faz? Ele olha, ele fala, honra. Tem que honrar, ele mostra para a gente que tem que honrar. Olha que interessante, Jesus honra ali a mãe dele, não só dando essa atenção, então, no meio da desvalorização, ele foca nela. Você já viu aqueles filmes, onde está acontecendo um ensinamento importante, e está acontecendo um monte de coisa ao redor, mas de repente, a câmera foca só nesse momento? É isso que a Bíblia está fazendo aqui para a gente. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele focou nesse momento, e está dando atenção para a mãe dele. Ele está honrando a mãe dele.
Uma das formas que a gente honra nossos pais é provendo para eles. E Jesus, nesse momento, Ele está provendo. O que Jesus tinha para dar para a mãe dele? Uma viúva. Viúva passava grande necessidade até hoje. Mas lá, ainda mais. Viúva morria de fome. Viúva virava pedinte. E aqui, Jesus, Ele está olhando e Ele provê uma solução para a mãe dele. Jesus, Ele olha para o amigo dele, para o melhor amigo dele, ele não tem nada, ele não tem herdeiro, ele não tem dinheiro, ele não tem nada para dar para a mãe dele, mas o que ele tem é o melhor amigo, e ele fala, olha aí mãe, este agora é seu filho. Jesus dá o melhor que ele tinha. E é interessante, porque como eu disse, a tradição diz que depois por 12 anos, Maria foi acolhida por João, e João cuidou dela até a morte dela. Olha o que a Bíblia fala a respeito de provisão da família. 1 Tito 5, 3 a 4 diz o seguinte: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filho ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática. Como é que coloca a religião em prática? Cuidando de sua própria família, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, porque isso agrada ao Senhor. Você quer agradar a Deus? Cuida do seu velho pai e da sua velha mãe. Cuida dos seus avós. Dê a provisão necessária. Gente, você não tem muito, não tem problema. Abre a geladeira e dá o que tem. Vamos dividir o que tem. Gente, eu sei que isso daqui não é fácil. E Deus sabe que não é fácil colocar em prática. Talvez você está aqui e você cuida do seu pai e da sua mãe. Talvez tenha sido difícil. O que acontece com pessoas idosas normalmente? Maior parte. Eles vão ficando doentes, debilitados, não conseguem andar direito. Às vezes você vai ter que dar banho. Às vezes você vai ter que limpar uma ferida. Às vezes você vai ter que fazer coisas que você nunca imaginou que você ia fazer. Talvez você está aqui nessa noite exausto. Talvez você está aqui falando assim, cara, eu não estou aguentando mais, está difícil demais. Meus irmãos não querem ajudar. Deus sabe que seus irmãos não querem ajudar. Deus sabe. Talvez os seus pais, ele pode ter alguma demência, Alzheimer ou alguma outra doença. Talvez você tenha que repetir 15 vezes aquilo que você quer falar para a pessoa. Talvez você tenha que estar passando por todas essas coisas, mas olha só, a Bíblia, ela nos mostra que nós temos que ter paciência. E quando você tem paciência com os seus pais, com a sua família que você cuida, você está honrando. Tenha paciência. Deus sabe que você está passando e Ele vai cuidar e do mesmo jeito que você está honrando os seus pais, Deus vai honrar a sua vida no tempo certo. Ele vai honrar o seu esforço. Você não sabe como vai ser o seu dia de amanhã, mas pode ser que no seu dia de amanhã você necessite da ajuda, e Deus vai prover ajuda. Por quê? Porque você honrou seus pais. A gente não sabe. Olha só o que esse texto fala: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Gente, você está vendo que o amor expresso em ação é o que Deus deseja? E Deus, Ele vai causar grande impacto no mundo quando nós começamos a amar na prática, provendo, cuidando. Eu ainda não estou nessa fase, mas vai chegar a minha vez de cuidar dos meus pais, do meu sogro e da minha sogra. Eu fico imaginando quando um deles partirem. Eu fico imaginando um marido quando está prestes a partir. O que passa no coração dessa pessoa? Quem vai cuidar da minha esposa? Como vai ser para ela daqui para frente? Talvez você, como um filho, um genro, você vai precisar chegar diante do seu sogro, do seu pai, e falar assim: olha, pode ficar tranquilo quanto a sua esposa, porque enquanto ela estiver viva, eu vou cuidar.
Esse é o seu papel, esse é o meu papel, esse é o nosso dever. É isso que nós precisamos assumir. Nós não podemos negligenciar isso, nós precisamos cuidar. Então, se você está passando por essas lutas, tenha força, tenha ânimo e saiba de uma coisa: o mesmo Deus que nos dá a ordem para cumprir é o Deus que capacita dia após dia a força que você precisa. Deus não dá nada para nós que Ele não vai capacitar a gente para conseguir cumprir essas coisas. Então, se Deus te deu uma carga, é porque Ele vai te dar força para você carregar aquela carga. Então, dia após dia, se ajoelha diante do Senhor, se coloca diante do Senhor, mas honre o seu pai e sua mãe. Olha só, outra maneira que Jesus cuidou da família dele, foi que Jesus, ele deu um suporte emocional para sua mãe. Você já parou para pensar como foi a vida de Maria, mãe de Jesus? Você já parou para pensar? A vida inteira dela foi de sofrimento. Olha só, na gravidez dela, imagina, ela ficou grávida do Espírito Santo. Jesus era só filho de Maria, não era filho de José. Ela estava prestes a casar com José. Ela tinha uma gravidez difícil de explicar, numa sociedade que não é como a de hoje. Uma sociedade que oprimia, que era difícil lidar com essas situações. E de repente ela está tendo que explicar que ela está grávida do Espírito Santo. Imagina ela chegando para o marido dela e falando: então, já estamos acertados para casar. Eles já estavam no papel casados. E daí ela chega e fala assim: então, eu estou grávida do Espírito Santo de Deus. Eu não tive relacionamento sexual com ninguém. É de Deus. Você já imaginou explicar isso daqui? Você já imaginou a luta que ela passou? O sofrimento que ela teve? Você já imaginou as fofocas que surgiram? Os vizinhos, as difamações? E depois, olha só, na dedicação de Jesus. Jesus nasceu, ele cresceu um pouquinho, eles vão dedicar Jesus. Quando chega para dedicar Jesus, a sua mãe, Maria, jovem mãe, primeiro filho ali, único filho até então, eles chegam para dedicar ali, e o profeta Simão, o que ele faz? Ele puxa ela, dedica tal, puxa ela no canto e fala assim: olha Maria, seu filho ele vai sofrer, ele vai morrer, e você vai sofrer junto com ele. Uma jovem mãe com filho ainda de colo, imagina ela recebendo essa notícia e sabendo logo de cara que o filho dela ia sofrer e que ela ia sofrer junto com ele. Você consegue imaginar a carga que ela carregava? Então passa um pouco de tempo, e daí o rei Herodes, ele vai e fala o seguinte: eu quero que mate todos os bebês até 2 anos. Porque ele ouviu falar a respeito de Jesus, o rei dos judeus que tinha nascido, e ele fala assim: eu não quero nenhum rei a não ser a mim aqui. Eu não quero disputar meu trono com ninguém. Você quer saber? Manda matar todas as crianças até 2 anos. Agora imagina, José e Maria tendo que fugir. Mas não é só fugir por causa do filho que ela carrega. É fugir sabendo que todas as crianças até 2 anos estão morrendo por causa do filho dela. Você consegue imaginar essa vida? E daí Jesus começa o ministério dele. E quando Jesus começa o ministério dele, a vizinhança, as pessoas começam a difamar, a mentir, a fazer tantas calúnias a respeito dele, tentam matar ele. Imagina uma mãe ouvindo coisas a respeito do seu filho. Você consegue imaginar o que ela passou? E chega a hora de Jesus ser pregado na cruz. E essa mulher, ser humano como eu e você. Preste atenção, vou até abrir um adendo aqui importante. Você percebe que Jesus na cruz, ele não está orando para Maria. Maria foi uma mulher íntegra, uma mulher que amava a Deus, e por isso ela foi escolhida para gerar Jesus. Mas ela não era um Deus, ela não era digna de adoração, ela era uma pecadora como todos nós. E olha que interessante, você quer ver isso? Não é Jesus que está na cruz pedindo ajuda para ela: mãe, me ajuda.
Mas é Jesus olhando para ela, enxergando as necessidades dela e provendo para ela o que ela necessita. Porque Jesus é o Deus, Jesus é o Rei. E em meio a isso, essa mulher que é como eu e você, carregando toda essa carga, todas essas lutas. Olha isso, Jesus está na cruz, Jesus está sendo crucificado e a mãe está ali vendo o filho dela sendo pregado. Enquanto o filho está sendo pregado num madeiro, o coração dela está sendo perfurado por aqueles pregos. Olha o que Provérbios fala o seguinte: o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Você sabe o que acontece? Aqui nesse texto está falando o seguinte, que na hora difícil, um amigo verdadeiro não abandona o barco. Jesus não abandonou a mãe dele nesse momento difícil. Ele estava ali dando atenção, ele estava dando tudo que ele podia, estava provendo para o futuro dela, ele estava confortando a mãe dele. Enquanto ele estava falando assim, aí está seu filho, sabe o que ele estava falando para ela? Você não está sozinha. Você não está sozinha. Jesus não abandonou a mãe dele, mas sabe o que é interessante? A mãe dele não abandonou ele quando ele estava na cruz. Família não abandona um ao outro quando está passando por luta. Família cuida, está presente, dá atenção, honra quando está passando por dificuldade. Gente, quantas pessoas querem abandonar o barco no momento da dificuldade? Quantas pessoas escolhem o divórcio ao invés de abandonar o egocentrismo, o egoísmo do coração? Não, é do meu jeito, não, tem que ser da minha forma. Quantos se seguram no orgulho de querer estar certo em tudo, e de querer ganhar a briga, e perde a família, e deixa a família, porque não é melhor divorciar então, não vai dar certo. Quantas famílias, em meio a qualquer discussão, já jogam um divórcio no meio? Família, fica perto, fica junto, fica colado, em qualquer momento, até a morte. Você quer amar como Jesus amou? Fica até o final. Vamos passar junto. Vamos junto e vamos junto. Uma hora Deus vai dar a solução, uma hora Deus vai abrir, mas nós não nascemos juntos, mas vamos morrer junto. Hoje em dia qualquer coisa, vamos soltar aí, vamos largar. Pode largar, pega outro ali, não tem problema não, pega outro. Você quer saber? Vive solteiro, é melhor. Você que é pai, onde você estava quando seu filho estava sendo crucificado na escola? Onde você estava? Onde você estava quando seu filho mais precisou de você? Tem filhos que estão sofrendo abuso sexual e os pais não estão atentos. Onde estão os pais? Onde estava você? Família está perto, família dá atenção, família fica atento. Mas a gente abre mão de estar atento e de estar perto, porque a gente tem muitos afazeres. Não, é só mais um telefonema. Não, mas eu preciso fechar esse negócio, é muito importante. Não, eu preciso comprar esses produtos, que se eu não comprar, é só mais esse e-mail. Não, é só mais essa mensagem aqui, eu só vou falar com essa pessoa. Onde você estava? Já que estamos falando assim, né? Marido, filho, pai, mãe, vamos falar um pouco para os maridos. Efésios 5:25 fala o quê? Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender que existe uma liderança no lar, assim como existe uma liderança numa empresa, assim como existe uma liderança na igreja, e assim como existe também uma hierarquia na Trindade. Existe uma hierarquia. Deus fez umas pessoas para ser líderes e outras pessoas para seguirem. Não dá para todo mundo ser líder. E Deus colocou um líder dentro de casa, e o líder é o marido. Foi escolha de Deus. Deus falou, vai ser assim. Mas você sabe por que o marido tem que ser líder? Porque o líder é aquele que serve mais. O líder é aquele que sacrifica mais. O líder é o que se doa mais. Gente, eu luto com isso daqui todos os dias da minha vida. Eu luto com isso daqui todos os dias da minha vida. Essa semana eu fui tremendamente cuidado e paparicado pela minha esposa. Machuquei meus 2 pés. Eu que sou muito intenso, fui querer correr muito. Corri com tênis errado, machuquei os 2 pés. Só que eu fui seguindo a vida com os pés machucados. Só que chegou na quinta-feira, eu não estava conseguindo andar. Eu tive que ficar de cama. Minha esposa grávida, 2 filhas, e ainda cuidando de mim, fazendo massagem no meu pé. Constantemente eu sou constrangido pelo amor demonstrado pela minha esposa. E como eu oro a Deus, e Deus sabe que eu quero me sacrificar por ela, dia após dia. E a gente luta com o nosso eu, a gente luta com as nossas vontades, para isso acontecer. Você que é marido, preste atenção, não foi falado, não foi escrito para a mulher se entregar pelo marido. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vê isso. Mas foi escrito, maridos, vocês vão se entregar pelas suas esposas. Faça isso. Então, bom, vou passar pelos outros pontos rapidamente. Esse ponto era muito importante. Então, olha aqui, a gente viu que nós precisamos cuidar da nossa família, dando atenção, provendo e permanecendo. No segundo ponto aqui, para a gente amar mais como Jesus, precisamos aprender a tratar os outros cristãos como minha própria família. Minutinho. Olha só que importante isso daqui, o que está acontecendo nesse momento. Jesus, ele falou em Mateus 12:50, ele falou assim, pois quem faz a minha vontade, a vontade de meu Pai, desculpa, o que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ele estava dizendo que aqueles que fazem a vontade do Pai são parte da família. Em outras palavras, o que Jesus está querendo mostrar aqui para nós é que existe uma outra família além daquela que é do seu sangue. Quando eu viro aqui e falo assim, cadê a família Iban? E todo mundo, não é um ato simplesmente legal de ser feito, um negócio que eu gosto de fazer porque eu gosto de barulho. Isso daqui é importante porque você e eu estamos sendo lembrados que nós somos uma família. E preste atenção, essa família de Deus, ela é ainda mais importante que a família de sangue. Porque a família de sangue, ela acaba, as pessoas morrem, as pessoas se mudam. Mas a família de Deus é uma família que vai durar eternamente no céu. E a família de sangue se torna ainda mais profunda quando aqueles que é de sangue se convertem. Eu tenho a família assim, vocês não têm noção. Se empenha pela sua família. O que Jesus está querendo mostrar para nós é que nós precisamos olhar para esses e tratar como irmãos. Por isso que Jesus ele fala para a mãe, fala assim, este é o seu filho. Ele está dizendo, é o meu irmão. Você já parou para pensar? Jesus tinha outros irmãos. Por que Jesus não virou para a mãe e falou assim, mãe, fulano de tal vai cuidar da senhora? A Bíblia mostra para a gente que até nesse momento, os próprios irmãos de Jesus não acreditavam que ele era Deus. Eles foram acreditar depois da ressurreição. Inclusive Tiago, que escreveu a carta de Tiago aí na palavra de Deus, ele depois se tornou um grande líder da igreja em Jerusalém. Ele
também só foi entender, compreender quem Jesus era depois da ressurreição de Jesus. Jesus está mostrando, é este que vai cuidar de você, não é eles não, é este. Primeira Timóteo diz o seguinte: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda pureza. Olha como que Paulo está ensinando esse novo líder a tratar as pessoas dentro da igreja. E isso seria exemplo para o resto da igreja, para eles entenderem como teria que ser tratado. Então os idosos, nosso papel, e a gente precisa entender isso, nosso papel é fazer o quê? É honrar os idosos e servir os idosos e mentorear os que são mais jovens. Essa é a responsabilidade sua. Se você é mais velho, você mentoria os mais novos. Não é só ser servido pelos outros, mas os mais novos devem servir os mais velhos, cuidar deles. Gente, aqui na igreja eu tenho muitas, e na minha vida, no meu ministério, eu e a Mari, Deus nos cercou de muitas mães e pais. Muitas mães e pais. E do mesmo jeito que a gente ama e serve eles, a gente é grandemente abençoado por eles. Às vezes às vezes na nossa igreja, porque eles veem um contexto que a gente está tentando sempre, eu não queria usar a palavra atualizar, né, porque tem alguém que usou essa palavra de maneira errada, mas a gente tenta contextualizar a igreja, para a época de hoje, porque isso é papel nosso. A mensagem não é contextualizada, a mensagem não é atualizada, a mensagem não precisa. Mas ela precisa sim alcançar o coração do povo de hoje, dos adolescentes de hoje, porque eles são a próxima geração. Então o que acontece? A nossa igreja, às vezes porque as pessoas olham e veem que ela é contextualizada, às vezes um idoso acha que não faz mais parte. Se você é um idoso, eu quero te dizer uma coisa, se você está entrando nessa fase, você não é ainda. Não é. Eu quero te dizer uma coisa, não é porque a igreja está sendo contextualizada que você não tem lugar nela. Nós precisamos de você. Está vendo aqui o pastor? O pastor é jovem. Se não tiver idoso na igreja, se não tiver pessoas experientes, maduras, pessoas que viveram muito mais do que eu, vocês vão me largar na mão. Sabia disso? Porque a sua experiência Deus quer usar para influenciar o que está acontecendo aqui também. É com a sua experiência que Deus quer usar e cuidar das pessoas. Depois você vai ver Paulo dando instruções para Tito, falando assim, olha que as idosas, elas ensinem as mulheres mais jovens a ser boas donas de casa, a cuidarem bem de seus maridos, e tal. Por quê? Porque um ensina o outro, um precisa do outro. É assim, nós precisamos então olhar e levar e cuidar um do outro. Olha que a palavra fala, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, de família. Depois ela vai dizer, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Gálatas 6:2 vai dizer assim, levem o fardo pesado uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Que lei? Amar o próximo como a nós mesmos. Gente, eu não sei se você participa de um I-grupo. E se você não participa de um I-grupo, eu quero que você entenda isso daqui. O I-grupo, ele foi feito para isso. São perfeitos os I-grupos? Não são perfeitos. Mas o que eu percebo é o seguinte, é que muitos às vezes andam tão afastados, a gente não sabe quando você está doente. Gente, vocês não sabem como eu fico chateado quando eu recebo uma mensagem falando, fulano de tal está doente, você sabia disso? A pessoa já está até curada, eu nem sabia. Ninguém é mágico, ninguém descobre sozinho o que está acontecendo na sua vida. Como que a família de Deus se cuida quando anda perto um do outro? Sabia disso?
O e-grupo, ele é feito para isso. Se você não faz parte do e-grupo, você precisa fazer parte. Vai ter uma equipe lá no fundo, depois aqui da nossa reunião. Se você é visitante, inclusive, você se direciona lá para os próximos passos e pergunta sobre o e-grupo, fala como que você pode fazer parte, porque caminhando com um grupo menor, você consegue ser conhecido e consegue conhecer pessoas. Num ambiente assim de culto, quando a gente tem muita gente, a gente não consegue. A gente precisa cuidar um do outro, a gente precisa saber o que os outros estão passando. Isso acontece dentro do e-grupo, é muito importante, tá? Terceira maneira da gente viver o amor de Cristo, aprendendo com Ele, de maneira extravagante, amando pessoas. Eu preciso aprender a ver a dor dos outros, mesmo quando eu estou sofrendo. Jesus, Ele está passando por um perrengue na cruz. Você viu todo o sofrimento que fez com que ele chegasse até naquele momento. Ele está prestes a morrer. E Jesus não está preocupado com o sofrimento dele. Você prestou atenção? E olha a oração, olha o que Jesus fala na cruz. Ele está lá na cruz, ele fala o seguinte: Deus, perdoa essas pessoas que eles não entendem o que estão fazendo. Está falando para as pessoas que estão crucificando ele. Jesus está preocupado com o sofrimento deles. Então Jesus, ele olha para o cara do lado dele e ele está preocupado com o sofrimento das pessoas, dos dois ladrões que mereciam estar ali. Ele está preocupado com o sofrimento deles. E para um deles ele vai falar o quê? Que creu que ele era o Filho de Deus. Ele falou: ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. E daí Jesus, ele olha então para sua mãe e ele está cuidando dela, provendo, dando atenção. Você quer amar como Jesus? Para de olhar para o seu sofrimento. Eu sei que a tendência nossa é quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por luta, a gente olha para nós. Não é verdade? É ou não é? Hã? Ou por acaso você está com aquela diarreia, você fica pensando: como que está meu irmão? Meu irmão, você está com diarreia, você está vomitando, você está passando mal, você não está pensando em nada. Você está pensando em você: eu vou morrer aqui. É ou não é? Isso acontece. E quando a gente está doente, como quando eu fico doente, gente, eu quero ser mimado pela minha esposa. Eu quero que ela faça uma sopinha para mim. Eu quero que ela me dê uma colherzinha na boca. Hein? É ou não é? Não é? É ou não é? Ah lá, alguém concordou comigo. Alguém gosta de ser mimado, porque quando a gente está doente, sofrendo com dor, a gente olha para nós mesmos, nós olhamos e nos concentramos em nós, na nossa dor. Mas Jesus, ele mostra algo diferente. Ele mostra que mesmo você quer amar como Ele, você quer causar diferença, mesmo na sua dor, olhe para as pessoas ao seu redor. Olha o que a palavra fala: seja a sua atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Imita Ele. A palavra diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Arme-se com o mesmo pensamento. Qual era o pensamento de Jesus na cruz? Quero cuidar dessas pessoas, mesmo comigo sofrendo. Eu não vou olhar para mim, eu não vou ficar com os olhos em mim. Eu vou te dizer o seguinte: a melhor forma de você ser curado das suas dores, do seu sofrimento, é você ajudando outras pessoas a serem curadas. Sabia disso? Não é você ficar no teu quarto, na tua cama e falar: Deus, o que será de mim? Mas é você levantar desse estado que você está, e você olhar para o sofrimento de outras pessoas, e estender sua mão mesmo que você está sofrendo. Quantas vezes eu queria oração pela minha vida, e Deus mandou pessoas para que eu orassem por elas. Enquanto eu ministrava, Deus ministrava no meu coração, e a pessoa nem sabia que eu que estava sendo curado naquele momento. É isso que Deus quer que você faça. Você quer ser curado do sofrimento que você tem passado? Das mágoas, das lutas, das dores que você sofreu no passado? Para de olhar para você e começa a cuidar das pessoas que Deus colocou ao seu redor. Você vai ver, se preocupa com elas, se empenhe para que essas pessoas sejam curadas. Você vai ver que no processo você vai ser curado também. E quarta e última maneira
da gente amar de maneira extravagante. Devo atender às necessidades dos outros, mesmo que as minhas necessidades não foram atendidas. Quando Jesus estava naquela cruz, gente, Ele estava fazendo a coisa mais importante da história. Naquela cruz, Jesus estava cumprindo a sua missão de salvar a humanidade. Naquela cruz, Jesus, Ele podia ter saído dela, podia ter mandado anjos, vou sair daqui. Não, mas Ele não fez nada disso. Ele permaneceu sofrendo, permaneceu durante todo aquilo lá. Por quê? Porque Ele estava pagando pelos pecados meus e seus. A maior missão, a maior ação, o maior propósito ali estava acontecendo naquele momento da história. O cumprimento do que Deus falou lá para Adão e Eva. Olha, vocês pecaram, a terra é amaldiçoada e toda a humanidade é amaldiçoada a partir de vocês, mas eu já tenho uma solução, Deus falou. E era o filho dele numa cruz, morrendo e pagando o preço pelos nossos pecados, e ressuscitando no terceiro dia. Ele estava causando ali, ele estava acontecendo a coisa mais importante, é o que nos dá vida hoje. A Bíblia fala que aqueles que creem que Jesus morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, pelos nossos pecados, nós somos salvos. Salvos da condenação, salvos do julgamento do mal que nós fazemos. Ele estava fazendo isso naquele dia. Você acha que tem coisa mais importante? Mas é no meio disso que Jesus, Ele não virou e falou assim, ó, você quer saber? Minha missão é a mais importante. Não vou ficar dando atenção para minha mãe. Não vou ficar dando atenção para o meu amigo. O que eu estou fazendo é mais importante aqui. Sabe que Jesus ele tá mostrando algo que vai além dos valores dos nossos dias. Sabe qual que é o valor do nosso dia? O que as pessoas dizem que quanto mais importante você é, menos atenção você precisa dar, menos você precisa se importar com as pessoas e os indivíduos. Esse é o valor da sociedade. Quer ver como que esse é o valor da sociedade? Vamos dizer que eu tô na rua, meu carro quebra, o pneu fura. E está passando o presidente do Brasil. Alguém aqui espera que o presidente deva parar o carro e me ajudar? Né? Claro que não. Por quê? Porque o valor da sociedade é o quê? O cara tem muita coisa importante para fazer. Quantas vezes, talvez, você já pensou, não, eu não quero incomodar aquele cara, eu não quero ligar para aquele cara, porque ele tem muitas tarefas, muita coisa mais importante. E a gente tem esse pensamento do quê? Que quanto mais importante, menos a gente se importa com as pessoas ao nosso redor. Não. O mais importante estava na cruz, e Ele estava quebrando esse paradigma. O Rei dos Reis, crucificado, cumprindo a maior missão que tinha. Ele está dando atenção para as pessoas. Está cuidando daqueles ao redor dele. Você sabe o que a gente está aprendendo? Que não importa quão importante você é, ou quão importante é aquilo que você faz, você precisa sempre dar tempo para as pessoas e cuidar delas. Quer amar como Jesus? Não importa o que você faz, não importa quão importante você é. Você tem que se importar e cuidar das pessoas ao seu redor. Então sim, o presidente precisava parar e me ajudar a trocar o pneu. Fica a dica aí. Gente, eu queria te convidar a ficar de pé. A gente vai finalizar essa mensagem e tem algumas coisas práticas que eu quero deixar para você. Como é que você pode praticar então isso que eu estou dizendo? Além de dar atenção para sua família, além de cuidar, lembrar que as pessoas que estão ao seu redor são pessoas que Deus colocou ao seu redor, e você tem que tratar a família da fé como família. Isso significa que tudo que você faz para a sua família, você também deve fazer para os da família da fé. Como é que a gente então pode fazer? Você já pensou que talvez você pode adotar uma viúva? Sabia disso?
Talvez você conheça uma viúva que passa por necessidade, luta. E talvez, sabe o que você pode fazer? Adotar ela no teu coração. Você não precisa chegar para ela e falar assim: estou te adotando. Mas você pode abençoar ela financeiramente. Se comprometer, Deus, essa pessoa aqui, enquanto ela está sozinha, enquanto ela tiver vida, eu vou cuidar dela. Eu vou prover. Eu vou trazer para o meu grupo. Eu vou me doar por essa pessoa. Você sabe quantas viúvas tem sofrendo por aí? Você sabe quantos idosos só querem conversar? Só querem conversar. Eles só querem ser ouvidos. Eles só querem contar as histórias 350 mil vezes para você, a mesma história. Quantas vezes eu ouvi as mesmas histórias da minha avó? Quantas vezes eu estava conversando com a minha avó e ela dormia no meio da conversa? Quantas vezes eu tive o privilégio de deitar no colo da minha avó? Você sabe outra pessoa que muitas vezes está sofrendo no nosso meio? Uma mãe solteira. Gente, ser mãe solteira não é brincadeira. Não tem a proteção, o cuidado do marido. Não tem uma pessoa que entenda que ele tem que se entregar para cuidar da família. Tem que fazer tudo sozinho. Tem que trabalhar, cuidar dos filhos, arrumar lanche, arrumar não sei o que, dar atenção. Você já parou para pensar a luta que é para uma mãe solteira? Tem mães solteiras no nosso meio. Tem mães solteiras que você conhece. Porque talvez você pegue, você que tem uma certa habilidade na cozinha, você fala assim: uma vez por semana eu vou cozinhar eu vou fazer uma janta, eu vou fazer um almoço, para ela não precisar se preocupar com isso. Para ela poder chegar em casa e falar assim: nossa, pelo menos hoje eu posso só comer com os meus filhos. Você pode ser esse instrumento. Você pode ser essa pessoa. Você pode começar a causar uma transformação. O amor de Jesus pode ser expresso por meio da sua vida. Não é o presidente que tem que mudar o Brasil. Somos nós. Nós que temos Jesus Cristo. Nós que fomos impactados por esse amor. É Ele que lá na cruz estava pensando em nós. No auge do seu sofrimento. Que no auge dos nossos sofrimentos a gente pense nos outros. Ame os outros, se doe mais, faça mais, ligue, se doe, não desista, permaneça. Seja fiel. Seja fiel. E talvez você está sofrendo aqui, às vezes passando por luto. Às vezes você perdeu uma pessoa muito querida. Às vezes você está lutando, está difícil. 3 coisas para você. Lembre-se que Jesus se preocupa com o seu sofrimento. Lembre que Ele se preocupa com você. Mesmo no auge do sofrimento dele, Ele estava preocupando com o sofrimento dos outros. Ele se preocupa com você. Às vezes o seu sofrimento é financeiro. Às vezes você está perdendo tudo que você sonhou ou que você tentou construir. Às vezes o seu sofrimento é família, é um filho. Às vezes é um parente doente. Jesus se preocupa com você. Aceite o amor de outros. Aceite. Às vezes a gente não aceita. Às vezes a gente não quer andar perto e abrir o que está acontecendo no nosso coração. Você não está aceitando ser amado por outros. Você viu aí na sua cadeira? A gente vai tentar fazer isso daí todo domingo, colocando esse folhetinho de pedido de oração. Nós queremos orar pela sua vida. Então, uma maneira de você aceitar o amor de outro, às vezes é compartilhando. Você não precisa colocar teu nome, gente. A gente não quer saber teu nome. Mas nós vamos orar por você. E nós cremos que a oração é o gatilho que move a mão do Senhor. E Deus vai operar na sua vida. E quando Ele operar e fizer grandes coisas na sua vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai te lembrar que tem gente orando por você. Tem gente orando por vocês. Aceite o amor. Participe de grupo. Última coisa. Procura ajudar alguém. Não fica só pensando em você. Procure ajudar alguém.
Você vai ver que você aos poucos vai ser curado. Abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos e quero orar por você. Pai, essa igreja aqui é sua. Nós somos seus. E nós queremos para sempre viver o que o Senhor tem reservado para nós. Pai, eu quero pedir por aqueles que estão sofrendo aqui nesse momento. Seja lá qual é o sofrimento, qual a luta, Pai. Eu quero pedir que o Senhor expresse o seu amor, demonstre o seu toque de compaixão, de misericórdia na vida dessas pessoas. Que eles saibam, ó Deus, que mesmo em meio a lutas, o Senhor está presente, o Senhor se preocupa, o Senhor está agindo, ó Deus. Cura o coração desses que estão sofrendo há anos, Pai. Que esses possam tirar os olhos de si e olhar para aqueles que o Senhor quer que eles cuidem. Que Deus, eles experimentem a cura do Senhor. Pai, aqueles que têm negligenciado a sua família, em nome de Jesus, que hoje tenha sido um abrir dos olhos dessas pessoas. Oh Deus, em nome de Jesus. Tem alguém aqui precisando entender que antes do trabalho, Deus te deu a sua família. Antes do seu trabalho, Deus te deu a sua família. Que em nome de Jesus Cristo, que a família esteja no lugar certo, nos nossos corações. Que filhos e filhas sejam atendidos, enxergados dentro de casa. Que esposa seja enxergada e cuidada dentro de casa. Que marido seja cuidado dentro de casa. Deus, que possamos honrar uns aos outros. Que os nossos idosos, eles sejam cuidados, amados, servidos. Que as viúvas, aqueles que não podem trabalhar mais, sejam cuidados por nós. Que possamos amar como o Senhor nos ama, como o Senhor nos amou. Oh Deus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Oh Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma marca importante, fundamental da nossa vida, da nossa existência aqui em Itabuna, em toda a terra, Pai. Oh Deus, que a gente consiga alinhar isso nas nossas vidas, para que um dia seja multiplicado em outras cidades, em outros países, Senhor. Por favor, Deus, usa as nossas vidas para que pessoas sintam o teu amor e sejam surpreendidas, impactadas pelo teu grande amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa música que fala a respeito de como eu fui encontrado por esse amor. Talvez você está aqui no nosso meio e você ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. E hoje você ouviu a respeito desse Deus que nos amou a tal ponto, esse Deus que presta atenção e se preocupa com a sua dor, esse Deus que se entregou numa cruz pelos seus pecados, pelos seus erros, para que você pudesse ter vida com Ele. Talvez hoje você está sendo tocado aí no seu coração pelo Espírito Santo de Deus, para que você entregue a sua vida a Ele. Deus, Ele está te chamando para que você faça parte da família dEle. Se você é essa pessoa, se você está nos assistindo e você é essa pessoa, eu gostaria de te convidar a erguer a mão aí no seu lugar e fazer essa oração que eu vou fazer aqui. Então, se você é essa pessoa, erga a sua mão para a gente saber que você está aí. A gente quer conversar com você depois. Mas faça essa oração comigo. Faça essa oração comigo. Baixe sua cabeça. Pai, hoje eu reconheço que tenho vivido longe do Senhor, que tenho vivido os meus planos do meu jeito. Mas hoje eu entendi
que o Senhor se preocupa comigo, e o Senhor enviou o seu Filho para morrer numa cruz pelos meus pecados. E hoje eu quero confessá-lo como o Senhor da minha vida, como aquele que governa a minha vida. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pedir que o Senhor me purifique, que o Senhor me faça novo, que eu seja uma nova pessoa. Me adota na sua família e me encha com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Ele é merecedor de toda a glória, de toda a honra. Tenha uma semana abençoada, que Deus cuide de você e da sua família. Eu tenho um aviso rápido aqui, tá? Preste atenção nisso daqui que é importante. Talvez o nosso horário de culto, ele tenha que mudar de horário. Talvez seja um horário mais cedo. Eu quero que você fique atento às nossas redes sociais, tá bom? Então, vai lá, você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, Iban Itabuna, tudo junto. E você vai ficar sabendo do que horário que vai ser o culto e tudo mais, tá bom? Por causa do toque de recolheita e tudo mais. Então Deus abençoe a sua vida.